prosseguimos o debate com a professora Rosiline Dias Montenegro, doutora em História, professora da Universidade Federal de Campina Grande. Bom dia. Eu me sinto muito feliz de estar pela primeira vez como palestrante, né, no Encontro da Nova Consciência. E muito feliz de estar falando para pessoas, de falar para pessoas que querem ouvir, que estão abertas para ouvir. Então, de modo que esse público, essa plenária, né, esse fórum, é extremamente gratificante e especial, porque está aberto para ouvir. Queria agradecer muito à organização desse encontro por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, eu quando pensei na minha fala hoje, e eu sou professora de História do Nordeste, eu pensei o que eu podia contribuir nessa discussão, o que eu poderia trazer aqui para a gente refletir na manhã de hoje. E aí eu vi uma aluna com uma mochila de um encontro que ela participou, e eu vi de longe, eu não participei desse encontro e não sei dar notícias sobre ele. Mas eu gostei muito da frase, porque é uma frase que tem tudo a ver com o que eu acredito e com o que eu trabalho no dia a dia de sala de aula e na minha atuação. E a frase era a seguinte: um outro Nordeste é possível. E eu estou trazendo aqui essa discussão, quero que essa minha fala tenha esse tema: é possível um outro Nordeste. Eu trabalho, há alguns anos, eu tenho interesse, venho estudando com a história política. E o que se chama a história política renovada, que é uma linha, digamos assim, um campo mais ou menos recente da história política, que compreende como política elementos da subjetividade, dentre eles os mitos e mitologias políticas, o imaginário político. Então, a análise que eu vou trazer aqui, a fala que eu trago aqui, ela parte deste fundamento, dessa base, dessa premissa, de que a política, a história política, ela tem muito a nos ensinar, e ela tem, a partir dessa perspectiva do imaginário político, um potencial muito grande para que a gente repense e reeduque nossas práticas. Pois bem, o imaginário político é um conceito, uma compreensão que surge no começo do século XX, com um pensador chamado Georges Sorel. Naquele tempo, ele estava preocupado com os movimentos sindicais e com a tendência que os movimentos sindicais, em 1905 em diante, tomavam na Europa, especialmente na Rússia. E aí ele escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Política. E nesse livro ele diz o seguinte, dentre outras coisas, que o imaginário e a imaginação política têm uma força extremamente importante, uma força que leva as coletividades, né, as massas, os trabalhadores, os grupos sociais, à ação mobilizadora. Então, que o imaginário político leva as pessoas a se sentirem motivadas à ação prática, à ação política. E o imaginário político não é algo assim totalmente plausível, geralmente constituído de fragmentos, né? De pensamentos, de ideias, de sonhos, de anseios,
também de frustrações, de esperanças, que vão compondo, né, algo que pode estar latente, que geralmente fica latente, e que, em determinados momentos da história, são canalizados para se transformarem em uma força política. Então, vejamos só. Há 50 anos atrás, essa região nossa, esse Nordeste, era uma região muito, mas muito mais sofrida, muito mais pobre e muito mais, com muito mais problemas do que hoje. Se vocês, olhei aqui, tem um pessoal mais novinho, mas tem um pessoal mais ou menos na nossa idade. Se a gente perguntar os avós da gente como era a vida há 50 anos atrás, aqueles que têm a felicidade ainda de ter seus avós vivos, vocês vão perceber, né, nos relatos, nas lembranças, que 50 anos atrás, nessa região, era uma vida muito mais difícil. Muito mais difícil. Bom, mas o imaginário, né, o pensamento, os sonhos mobilizaram, e também as dificuldades, né, mobilizaram grande parte dos trabalhadores, dos homens principalmente, dessa região, que no final dos anos 40 começaram num movimento em massa a sair, a migrar das cidades rurais, do campo, para as cidades, né, das zonas rurais para as cidades e das cidades para as grandes capitais. Então, no final dos anos 40, esse movimento se tornou tão intenso que algumas cidades no Nordeste ficaram quase que desprovidas dos homens em idade produtiva. E isso causou uma preocupação social muito grande, porque essas pessoas estavam indo para o Rio de Janeiro, principalmente, e São Paulo, em busca de uma vida melhor. Tem uma entrevista, uma reportagem grande na revista, uma reportagem de algumas páginas, umas 10 ou 12 páginas, na revista Cruzeiro, que foi uma revista que teve uma importância histórica muito significativa, e é uma reportagem dos anos de dezembro de 1951, outubro, dezembro de 1951, não estou lembrada agora. Não sei se João chegou a ver, que João começou a ser meu aluno, mas eu tive que sair para fazer um curso e não tive o prazer de ter o convívio com o João até o fim da disciplina. Mas essa reportagem dizia que o que motivava os nordestinos a irem para o Rio de Janeiro e São Paulo não era só a falta de terra para plantar, a falta de emprego, mas era também, dizia lá o repórter, a ilusão de que, ao chegar no Rio, nas grandes capitais, eles iam conseguir vida melhor, iam conseguir dinheiro, iam conseguir fazer um pezinho de meia, para voltar para Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas, fosse lá o interior de que fosse dessa região, e reconstituir suas vidas. Então, essa situação, ela foi uma situação tão gritante e tão incisiva, que ela mobilizou, ela exigiu que setores das nossas elites parassem e pensassem sobre o que estava acontecendo. E esses setores, é claro, parte dos políticos, né, esse segmento da política, mas também segmentos sociais, como a igreja. E a igreja fazia, há 51 anos atrás, né, um grande evento aqui no Nordeste, que foi sediado em Campina Grande, que foi o primeiro encontro dos bispos do Nordeste. Esse evento, ele não foi devidamente ainda estudado
historicamente estudado. Ainda tem aí a dica para os alunos de História, Ciências Sociais que quiserem dar essa contribuição para a gente. A gente precisa conhecer melhor as implicações desse evento. Então, esse evento, ele reuniu aqui em Campina Grande a inteligência, algumas das inteligências do Estado brasileiro daquele momento, que era o Estado que iniciava ou reiniciava um projeto modernizador, né? Dava continuidade ao projeto modernizador que se coloca no governo com a chamada Revolução de 30, o Movimento de 30, a instalação do governo de Getúlio Vargas, depois a ditadura Vargas, e que era retomado agora esse projeto modernizador sob uma outra linguagem, sobre um outro discurso, que era o discurso do desenvolvimentismo. Então, nesse momento que inicia o governo de Juscelino Kubitschek, o governo desenvolvimentista, ele inicia esse governo sob uma tensão política muito grande. Ele, para tomar posse, se vocês se lembram, houve um contragolpe, digamos assim, né, pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, que em novembro de 1955 depunha o presidente na época e garantia, se apropriava do poder provisoriamente, com a justificativa, o argumento de que era para garantir a posse do presidente Juscelino Kubitschek, eleito democraticamente pelas leis, pelas normas da eleição daquele momento. Então, Juscelino começava um governo sob uma tensão muito grande, as Forças Armadas divididas, e, segundo os especialistas nesse assunto, essa foi uma dos motivos por que Juscelino conseguiu governar do primeiro ao último dia de seu mandato, e enfrentando os movimentos sociais que estavam, naquele momento, vivendo um momento de uma conjuntura, um contexto de grande crescimento, né, de ebulição, de fortalecimento. E esse governo precisava de todas as forças para que ele se mantivesse. E veio a Campina Grande, veio a esse encontro dos bispos e atendeu todas as reivindicações desse encontro. Esse atendimento ele resultou em 20 emendas, 20 leis que foram criadas, medidas que foram criadas pelo governo de Juscelino Kubitschek. E elas atendiam os pontos principais que a nossa inteligência, as elites brasileiras, especialmente a Igreja, apontava como soluções imediatas para resolver o problema no Nordeste. Resolver não, conter a migração em massa que acontecia no Nordeste. Então, era pedido de maior crédito, pedido de maior acesso aos pequenos produtores ao crédito, pedido de construção de açudes, pedido de criação de instituições para ajudar os migrantes, um serviço social para isso. Então, basicamente, eram essas as ações imediatas que esse encontro de bispo colocou. Mas desse encontro de bispo resultou na criação pelo governo de Juscelino Kubitschek de um grupo de trabalho para o desenvolvimento do Nordeste. Então, era o GTDN, que foi, a partir de 58, foi colocado na coordenação do economista Celso Furtado, e daí, né, feito um levantamento, um diagnóstico profundo dos problemas da região, que apontavam para a criação de uma instituição que teria o papel de implantar uma política de desenvolvimento da região Nordeste. E uma política de desenvolvimento que passava
pela industrialização do Nordeste, né? Então, uma concepção que, de início, se colocava contrária ao discurso das oligarquias, que diziam sempre: o Nordeste é pobrezinho, é miserável, a gente precisa disso, a seca acaba com tudo. O discurso da indústria da seca, né? Que até hoje alimenta aí os cofres, os bolsos, e amplia as propriedades e os rendimentos de alguns, né? Bom, e esse discurso, essa postura dessa nova instituição que se criava, e se criava muito dentro de uma concepção de esquerda, que a gente pode chamar de esquerda, como o professor Malagodi falava, né? Estava delineado. Então, a SUDENE, esse grupo de trabalho que pensou a criação da SUDENE há quase 50 anos atrás, era composto por o que se chamava na época de progressistas, né? Economistas, cientistas sociais, técnicos, engenheiros, mas progressistas. O que significava isso? Significava que eram pessoas que tinham uma visão do Brasil e do mundo, uma visão democrática, uma visão aberta para a inclusão, para a solução dos problemas do país e da região. Pois bem, nesses 50 anos, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, isso a gente tem clareza, que muita coisa mudou. O Encontro de Bispos, depois a SUDENE, foram efetivamente responsáveis pela instituição de políticas públicas voltadas para a região. É claro que essas políticas, elas não favoreceram o quanto deveriam ter favorecido aos trabalhadores rurais, aos trabalhadores urbanos dessa região, enfim, a população trabalhadora e a população que já vivia naquele momento a exclusão, né? A exclusão que é colocada pelo Estado, né? Que é colocada pela sociedade desigual, seja ela capitalista, seja as outras experiências históricas que a humanidade já conheceu, o próprio feudalismo, a Grécia, a antiguidade clássica. Então, todas as formas excludentes que a humanidade já conheceu, desde que se cria, vão se criando as divisões de grupos e os interesses econômicos passam a orientar, digamos assim, as políticas que vão fazendo a exclusão. Então, muitas políticas sociais, políticas públicas, as políticas públicas foram sendo como que experimentadas. E, atualmente, a gente tem uma situação em que Rosilene Montenegro, né, que é filha de um pedreiro e de uma costureira, né, que vem dessas origens da senzala, pode estar aqui conversando com vocês, né, e conversando com base numa educação que teve, uma educação de escola pública, de universidade pública, né, de ter acesso a entrar por concurso na universidade, de ser professora. Então, temos conseguido, a muito custo, excluir algumas barreiras, mas isso ainda, é claro, né, isso não pode, ainda é muito pouco, ainda é suficiente. Então, o que se coloca hoje para o Nordeste, para Campina Grande, para Paraíba, como desafio nesse contexto de grande exclusão, nesse contexto de individualização exacerbada, que é o contexto do neoliberalismo, que, como o professor Edgar Malagodi bem frisou, é um momento, um tempo que a gente está vivendo, e como a gente está inserido nele e não consegue, muitas vezes, olhar muito à frente, parece muitas vezes também que a gente é impotente em relação a ele. Mas isso só parece, não é, professor? Porque as filosofias também nos dizem que
as coisas não estão assim dadas, nem determinadas, né? Que somos nós, homens, mulheres, movidos por ideais, por princípios, né, por interesses coletivos, que fazemos as mudanças. E eu continuo acreditando nas mudanças, e continuo acreditando em princípios coletivos, e continuo acreditando em ética, e continuo acreditando na humanidade, apesar de tanta coisa que vem aí e que abalam, de vez em quando, a nossa crença na humanidade. Então, quais são os desafios que o Nordeste enfrenta hoje, nesse contexto de globalização, nesse contexto de neoliberalismo, nesse momento em que todos nós, mais ou menos intensamente, estamos influenciados por uma ideologia neoliberal, que é essa ideologia que a gente nem se dá conta, mas que está nos nossos atos, né? Nas nossas práticas, no nosso comportamento dia a dia, né? Quando a gente não para na faixa para que o colega pedestre, o cidadão, possa atravessar, quando a gente chega no colégio e faz estacionamento mão dupla, porque tem que pegar o filho da gente, esquecendo que os outros também têm filhos, né? E quando a gente fura a fila de um banco, né? Ou acha que tem que ser atendido primeiro em algum lugar, ou acha que só a gente que tem problema de desemprego em casa, ou outros problemas. Então, isso que a gente não dá conta, isso é um momento, a prática, a ideologia, o neoliberalismo não é só ideologia, está na nossa forma de viver, de se relacionar. E é preciso que a gente tenha consciência para modificar isso, para dizer que isso está nos fazendo muito mal e que nós precisamos unir nossas forças e nossas inteligências para superar esses momentos. Então, o Nordeste, do ponto de vista das análises econômicas mais atuais, mais recentes, o Nordeste, para superar ou para diminuir a exclusão, a desigualdade existente na região, então, essa região precisa de políticas, precisa ter um projeto de política para essa região. Então, para ter um projeto de política para a região, é preciso ter um projeto político para a nação, um projeto político, um projeto de Estado, né, um projeto de nação. E esse projeto, parece, não está muito claro. Recentemente, o governo anunciou um plano de ação de aceleração do crescimento, o PAC, né? E vários jornais, economistas, especialistas se posicionaram. Alguns acham que é um grande engodo, outros acham que pode resultar em algum desenvolvimento. E eu não compartilhei isso com os colegas, nós não discutimos isso, mas a impressão que eu tenho é que esse plano de ação de aceleração do crescimento econômico, a própria linguagem, os próprios termos que são utilizados já mostram que o homem que está fora dessa preocupação, né? Que o foco é crescimento econômico, que o foco não é o homem. Então, nós temos que pensar o crescimento econômico tendo como foco, tendo como a dimensão principal, a dimensão social. A dimensão social que agora, por conta da destruição que ocorre no mundo, nos coloca também na pauta do dia a dimensão do meio ambiente. Não é mais possível pensar homem sem pensar meio ambiente. Não é mais possível pensar social sem pensar meio ambiente. E aí o Nordeste aparece nessas estatísticas econômicas, em todos os estudos, no Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, como a região no país, que é a região mais pobre, a região de menores índices de desenvolvimento humano, a região de menor IDH. É menor a média de escolaridade na região,
é menor a alfabetização na região, é menor a longevidade na região, é menor a qualidade de vida na região, é menor, tudo é menor. Tudo é menor. E para essa região conseguir, então, a partir de um projeto, a partir de propostas, que não precisa vir lá do Estado, os movimentos sociais e nós, cidadãos, onde atuamos, podemos e devemos contribuir para isso. A gente precisa, então, colocar o Nordeste, né, as nossas regiões, contribuir para que essa região seja uma região capaz de superar as suas desigualdades sociais. E para isso, né, segundo os economistas, o Nordeste teria que crescer, né, teria que ter um crescimento o dobro do que o Brasil cresce. Então, se o Brasil está crescendo pouco, e a gente teve muito essa discussão no ano passado por conta das eleições, né, todo mundo ficou sabendo que, eu acho que todo mundo compreendeu a importância do PIB, a importância do crescimento, e que o Brasil, ano passado, cresceu 2,6%, que isso é irrisório, isso é muito pouco para um país que quer superar seus problemas sociais e econômicos. O Nordeste cresceu na mesma proporção, 2,6%, 2,4% ou foi 2,6% no ano passado. E para que houvesse desemprego, e para haver emprego, e para haver inclusão social, e para haver melhoria de saúde, melhoria de educação, é preciso, então, que essa região cresça o dobro do que cresceu no ano passado, né? Então, veja, nós estamos hoje dentro de numa situação, numa configuração mundial, em que não podemos nos furtar de pensar sobre todas essas questões, as questões econômicas, as questões políticas, as questões da dimensão do social, as questões das dimensões do humano, da ética. Então, estamos convivendo com desafios ainda maiores do que nossos pais viviam há 50 anos. Nossos pais, nossos avós viviam há 50 anos passados. Então, para encerrar minha fala, eu gostaria muito de conversar com vocês, que vocês participem do debate, porque a gente tem elenca alguns pontos para reflexão. A questão da região Nordeste hoje, né, passa, né, pela redimensão de um projeto de inclusão social que tenha o homem, que tenha a dimensão social e a dimensão ambiental como foco, né, como o principal. Muito obrigada.